Olá, prezado Javier Milei, Jair Bolsonaro. Temos muita coisa em comum. A começar que nós queremos o bem dos nossos países. Nós defendemos a família, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. E queremos, sim, ser grandes à altura do nosso território e da nossa população. Tá aí. E aí, Josias, como é que você vê esse resultado lá na Argentina? A gente vê o pessoal da direita celebrando bastante isso nas redes sociais, a esquerda praticamente não se pronunciou até agora, mas falando, tá aí, ó lá, mudanças lá na Argentina, isso já é um indicativo. Como é que você analisa esse resultado das primárias lá na Argentina e a escolha desse candidato da extrema-direita? Quando a gente ouve o Bolsonaro falando, né, que assim como ele, o candidato lá da extrema-direita argentina, sonham com um país grande, uma região próspera e tal, as pessoas ficam com vontade de morar nesse lugar que o Bolsonaro pinta nas suas aparições públicas, né? A ruína econômica leva um pedaço do eleitorado da Argentina a enxergar o país como um local ideal no mapa para o surgimento de algo radicalmente diferente. Caos realmente não falta. Então, esse sujeito, esse Javier Milei, que foi o primeiro colocado nas eleições primárias aí para a escolha dos presidenciáveis, essa eleição, para que as pessoas compreendam, ela foi criada na Argentina para diminuir o número de candidatos. Então, a primária posiciona os melhores, os candidatos mais bem postos junto aos eleitores, e esses se credenciam para participar da eleição. E o Javier Milei saiu em primeiro lugar nessa primária. Ele é um deputado de extrema-direita, admirador do Bolsonaro e do Donald Trump, veja só. Então, a ira dos argentinos, ela é compreensível. Num país em que a inflação roda na casa dos 115% e a pobreza está infelicitando ali 40% da população, prestigiar o candidato oficial do governo, que é o ministro da Economia, o Sérgio Massa, seria um contrassenso. O Massa, ou a coligação do Massa, saiu em terceiro lugar nessas primárias. E o Massa está sendo defendido ali pelo Alberto Fernandes, e também é o candidato preferido do Lula. E ele pode ficar até, por esse resultado da primária, ele pode cair no primeiro turno, pode ficar fora do segundo turno. Nessa hipótese, esse bolsotrampista aí, esse Javier Milei, disputaria a rodada final em novembro. A eleição será em primeiro turno em outubro, segundo turno em novembro. Ele disputaria, o Javier Milei, com a Patrícia Bullrich, que é uma ex-ministra da Segurança, conservadora também, linha dura, mas é considerada, embora linha dura, mais amena do que o Javier Milei. Embora seja coerente, Fabiola, esse ódio que empurra parte do eleitorado da Argentina para a ultradireita não é bom conselheiro. Se olhar para o Brasil, para os Estados Unidos, o argentino vai perceber que quando a maioria do eleitorado opta por chutar o balde, o presidente é escolhido por um sentimento de rejeição e não de preferência. O resultado é feio de ver, é uma mistura de populismo com golpismo, uma agressividade misturada com mentira. Esse ultradireitista, o Javier Milei, ele defende o fechamento do Banco Central, a adoção do dólar como moeda oficial na Argentina, quer tirar a Argentina do Mercosul. Então, a escassez de alternativas pode levar a Argentina a confundir um certo deputado com um presidenciável certo. Isso já aconteceu no Brasil e deu no que está dando. Então, acho que é uma pena se a Argentina fizer essa opção. Mas, realmente, o eleitor argentino, ou um pedaço do eleitorado argentino, parece disposto a chutar o balde. Até nas redes sociais, Sakamoto, algumas pessoas colocando choro por ti, Argentina, com esse resultado. E o quanto isso pode ser desastroso, ainda mais desastroso para a Argentina, diante das promessas dele, né, como candidato, que são essas, como eu falei, né, o fechamento do Banco Central, realmente trazer o dólar como moeda oficial no país. Como é que você analisa esse resultado das primárias por lá? Fabiola, é claro que eu concordo plenamente com o Josias com relação a essa questão de que isso surge exatamente de um sentimento de revolta com relação a uma situação econômica
extremamente sensível e complicada na Argentina, né? E é claro que isso abre uma avenida para candidatos que defendem a antipolítica, né? Que são políticos, que a extrema-direita é política, mas defendem um discurso antipolítico, surfarem, né? Agora, alguns pontos que também o pessoal fala assim, choro por ti, Argentina. A Argentina que chora pela gente. Vamos até porque explicar o porquê, alguns pontos de diferenciação, por que também a situação tem que ser vista com cautela e com cuidado. Primeiro, o índice de abstenção dessas primárias foi bem alto, exatamente por conta do saco cheio que o pessoal está da política. Agora, o que acontece é que quando você tem um candidato peronista e um candidato de extrema-direita, você tem uma parcela da sociedade argentina que não aceita a extrema-direita nem Cavaco Espirro, por quê? Exatamente por conta do discurso de corte em determinados direitos sociais. Os argentinos têm uma preocupação pela manutenção de direitos sociais obtidos ao longo do tempo, que é até maior do que a nossa. Vamos colocar o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, na Argentina, coloca a Argentina em 47º país em IDH. O Brasil é o 87º, se não falha a memória. É muito, é quase o dobro depois. A situação, mesmo com toda a crise na Argentina, mesmo com todo o problema na Argentina, o desenvolvimento de saúde, de educação, de qualidade de vida na Argentina é muito maior do que no Brasil, na média, mas muito maior do que no Brasil. Então é o seguinte, eles sabem que isso é devido à ação também de políticas públicas. E agora vem o candidato de extrema-direita e fala que vai mandar essas políticas públicas para a glória. Então, isso numa eleição, no final, no segundo turno, tende também a ser levado em consideração, da mesma forma que, por exemplo, as pessoas não precisam gostar do Massa, da mesma forma que as pessoas não gostam do Macron, não gostavam do Macron, mas se do outro lado você tem uma Marine Le Pen, por exemplo, a situação muda de figura, numa composição de um país com um desenvolvimento humano mais alto e que quer manter esses direitos. Nesse sentido, há muito paralelo entre a França e a Argentina. Né? Então é o seguinte, e aí você tem essa abstenção alta agora que pode vir a reduzir por conta exatamente dessa participação, ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda daqui até o segundo turno, né? Claro que a economia vai ser fundamental, mas uma parcela significativa dos argentinos entende que numa situação de crise econômica, qual que é a alternativa? Você tirar a educação pública e saúde pública e distribuir vouchers, né, como ele propõe, né, o candidato de extrema-direita, ou você garantir um mínimo de assistência social nesse processo? Tem muita coisa para ser discutida, só que a gente tem só que lembrar que o gabarito da Argentina é diferente do gabarito do Brasil, até porque o índice de desenvolvimento humano aqui, né, e o índice de proteção de Estado lá é bem diferente de um para o outro. O perfil dele está sendo desenhado aí por toda a imprensa também, né? Ele tem 52 anos, é economista, como disse o próprio Josias, um apoiador e admirador de Jair Bolsonaro e até de Donald Trump, e até fala ali em alguns momentos da relação dele com a imprensa, sempre, claro, muito conturbada a relação, e ele escolhia entrevistas, não dava entrevista para todo mundo durante todo o processo, impunha condições para falar, proibia alguns temas de serem abordados. Então, enfim, é esse cenário aí que a gente vê na Argentina e a repercussão sobre a escolha dele pelo povo argentino nesse domingo.